Bem-vindos, pessoal, à aula de hoje. A gente vai estar dando continuidade, então, ao nosso conceito sobre resistências térmicas. E, mais uma vez, eu vou estar te mostrando agora uma estratégia um pouco mais completa de como analisar um circuito térmico, né? Então, como que a gente analisa uma rede de resistências térmicas que compõe, por exemplo, um conjunto de blocos. Isso é muito interessante para as aplicações. Por que eu estou insistindo tanto? A maior fonte de carga térmica que existe por aí são oriundas da falta de estratégia de isolamento nas câmaras frias, nas máquinas de resfriar ou de aquecer, nas gôndolas, em todos os ambientes, nos ambientes de conforto térmico, escritórios, casas. Não há normalmente um cuidado com o projeto prévio da isolação. O sistema que eu vou te mostrar aqui é um sistema bastante complexo, interessante e completo para te mostrar uma ideia. Complexo, não que é para te assustar, mas em geral, você entendendo esse sistema que eu vou te mostrar aqui hoje em termos de sistemas planos de isolação, falta ainda nós vermos os sistemas cilíndricos, entendendo bem o que eu vou te mostrar aqui hoje, você já tem aqui uma visão muito mais clara agora de como você modela um material, uma peça em termos de resistências térmicas, e isso vai ajudar você nos seus projetos, nos cuidados que você precisa tomar para ter um sistema mais eficiente. Lembre-se, pessoal, que se você economiza carga térmica na isolação, isso é muito mais barato do que uma placa de energia solar para economizar energia com o seu sistema de refrigeração, tá certo? Você só investiu em isolamento. Você não está gastando energia, você deixou de gastar energia por um bom isolamento. Tem gente que fica preocupada, então, olha, eu vou colocar placas de energia solar porque a carga térmica ficou grande, o compressor ficou grande. Poxa, por que não pensa antes num sistema de isolamento? É claro que pensar em isolamento demanda cuidado, demanda conhecimento. Em alguns momentos você vai ver que não é só adicionar camadas, tem que tomar cuidado, tá? Então, olhar isso daqui com cuidado e entender é fundamental para você desenhar sistemas mais eficientes. Então, isso faz parte de um conhecimento, de uma experiência bastante importante que eu quero estar passando aqui para você hoje. Então, fica ligado aí que vai ser bem bacana. Vamos lá. Vamos ligar a caneta. Está ligada. Vamos lá. Então tá aqui, pessoal, olha só, aqui eu tenho um conjunto, né? Vamos modelar aqui um bloco, né? E imagina aqui que você montou uma parede com esses blocos. Eu montei convenientemente essa parede aqui, já em sistemas até de fornos, né, de alta temperatura. Vou mostrar para vocês um trabalho que nós fizemos com alta temperatura, acadêmico, né? E que é fruto da nossa experiência na indústria, né? Então, por exemplo, indústria de cerâmicas, indústria de semicondutores, indústria de dopagem de materiais, onde a gente utiliza temperaturas da ordem de 1200, 1800 graus. A análise cuidadosa de estratégias de isolação é fundamental. E eu vejo que a gente toma pouco cuidado quando o assunto é frio, né? Mas, Rafael, eu vejo todo quanto câmara fria aí bem isolada, claro. Né? Mas existem estratégias, eu quero te mostrar, e você vai poder agora ter a ferramenta na mão para você por si só decidir se aquilo que você está vendo é uma boa estratégia ou não, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um bloco, né? Um bloco vazado, ele tem essas dimensões x1 por y2, né? Profundidade, comprimento, altura y1, a espessura da parede x4, o vão aqui do núcleo é x3 por y2, a altura y3 é a espessura aqui da parte superior do bloco, tá? Você tem o material estrutural e o material de núcleo. Eu já deixei aqui essa análise com o núcleo porque em certos casos eu já vi muita gente enchendo de poliestireno ou poliuretano o núcleo de materiais. Por que se faz isso? Porque normalmente você precisa ter um material estrutural que suporte a carga estrutural, né? Então, você monta aqui, por exemplo, com blocos refratários em alta temperatura ou um material menos nobre em termos
aí térmicos como um concreto comum e você utiliza ele vazado, preenchido com algumas estratégias aí, como poliestireno, poliuretano. Porém, quando essa coisa toda pega umidade, você perdeu aquele núcleo, né? E para secar é muito complicado. Então eu deixei o núcleo em aberto porque você deve sim pensar na possibilidade, em alguns casos, de utilizar o ar como núcleo. E você vai ver que muitas vezes o ar é uma excelente estratégia de núcleo. É uma excelente estratégia, né? Então você tem que dar uma pensadinha nisso, porque é leve, o núcleo te dá essa opção de você trabalhar com material leve, né? Com uma menor condutividade térmica, o que é melhor para você. E isso vai acabar te trazendo aí benefícios e estratégias de isolação, que eu chamo aí de engenharia de isolação, né? Então é importante você tomar esses cuidados, tá? Nessas análises, você vai ver que faremos duas análises desse circuito. A primeira, temos duas premissas que permitem duas formas de análise, mas as duas premissas são realmente reais para esse tipo de análise que a gente vai fazer baseado em redes de resistências térmicas. A primeira é que sempre, né, o calor, baseado no fato que o calor a gente sempre considera que ele está indo na direção X, né, é uma análise de fluxo de calor unidirecional, no sentido X, a gente admite que as linhas verticais ao fluxo de calor são isotérmicas. Significa que se eu tenho uma linha aqui no meu material, né, a temperatura ao longo dessa linha é a mesma, ela é isotérmica. E que a temperatura paralela ao fluxo de calor, lógico que eu tenho queda de temperatura ao longo do eixo X, mas isso é adiabático. Rafael, o que você está falando? Mudou de dialeto, de idioma? Não. Adiabático eu só quero dizer que essa queda de temperatura que acontece aqui nessa camada muito fininha do material que eu estou analisando, também acontece igualzinho numa camadinha posterior, ela se repete. Ela é igual essa queda, desde que seja no mesmo material, ela é igual. Mudou de material, ela muda de regime. Beleza? Então são duas premissas, que na vertical temos linhas isotérmicas para o mesmo material, e se forem materiais diferentes, aquilo que aconteceu no corte aí do queijo, vai acontecer em todo o corte, você vai já entender. E que na linha paralela ao fluxo de calor, as linhas de temperatura são adiabáticas, significa que a queda ao longo de uma linha no mesmo material é igual à camada superior e assim vai. Pensando naquela visão atômica ou molecular, né, nas ínfimas nanocamadas, né? Então, o melhor termo seria nas nanocamadas, né? Então, as muitas camadas que compõem um bloco, desde que seja um bloco homogêneo, a queda de um ponto a outro vai ser igual ao longo daquele material homogêneo. São duas, então, premissas, beleza? Linhas isotérmicas, linhas adiabáticas. Duas premissas vão permitir a nós, usando as duas formas de análise. Com as duas premissas combinadas, teremos duas formas de análise, que são as duas possíveis formas que você deve explorar sempre na análise das resistências térmicas dos seus circuitos térmicos, tá certo? A gente traz esse conceito lá das aulas de circuitos elétricos, que você analisava por lei de Ohm, Kirchhoff, né? As redes de resistores, e se você nunca viu isso, não tem problema, eu vou te mostrar como é que calcula, tá certo? Mas se você quiser dar uma olhadinha, que tem uma documentação muito ampla por aí de resistências térmicas, resistência série e resistência em paralelo, é o que a gente vai utilizar aqui, igualzinho de circuito elétrico, vai ser igualzinho em resistências térmicas, tá? Então vamos dar continuidade aqui, olha só, vamos logo direto aqui, tá? Vamos logo direto, você vai ver que nós temos aí duas formas. A primeira forma é, conforme a gente fez a aula passada, vamos logo de cara aqui, né? Da temperatura externa, que é a temperatura ambiente externa, para essa parede, para a superfície aqui desse bloco, tem uma resistência já. Qual que é? A RH1.
A RH1 é a temperatura que vem do processo de convecção, você já viu isso na aula passada, beleza? E da mesma forma que dessa superfície aqui, ó, para o ambiente T infinity, que é a temperatura ambiente interna, né? Tá? Você tem aqui o RH2, a resistência proveniente do coeficiente de convecção H2, tá? Então, olha só, o que agora a gente tem aqui? Eu primeiro vou modelar, né? Fatiando isso daqui, ó. Esse é uma resistência, R1, entendendo ela como uma resistência ao fluxo de calor que está vindo neste sentido. Depois, eu tenho, ó, e essa resistência que eu desenhei agora é igual a essa aqui na saída, ó. Tá? Beleza? Então, eu tenho R1, eu tenho um R2, um R3 e um R4, tanto faz a forma como você quer numerar, 2, 3, 4, 2, 3, 4, como eu fiz, não tem problema. Ou 2, 3, 4, de baixo para cima, não tem problema, só escolhi esses números. RH1, R1, R2, 3, 4 e R5. Vamos analisar isso aqui, então vai ficar, ó, o polo aqui, se fosse um circuito elétrico da bateria, né? Um polo da bateria é o T infinito oeste, o T temperatura ambiente exterior, que enxerga logo de cara uma resistência de convecção RH1, que a gente já sabe como é que calcula. Não é meu propósito aqui rever conceito de como é que calcula, eu já demonstrei para você nas aulas passadas. Aqui é discutir a malha de resistência térmica, tá? Em série, nós temos, né, com esse fluxo de calor o R2, né? Em série, nós temos o R5. Em série, nós temos quem? Saiu do R5 que está aqui, é a resistência de convecção RH2, que vai para T infinito int. E aí eu tenho o seguinte, aqui ó, eu tenho um R3 e um R4, que estão em paralelo com R2. Então, olha só, R3, R4. Então, o que nós temos aqui, meu caro? Nós temos o calor vindo, ou uma corrente, se você quiser fazer analogia com o circuito elétrico, uma corrente elétrica vindo, ela se divide, depois ela chega junto aqui e se soma. E sai uma única, aquela que entrou sai aqui, tá? Qual que é o objetivo aqui, pessoal? É calcular a resistência térmica total desse circuito, né? Como é que vai ser feita a resistência térmica total aqui? Olha, o R total, pessoal, vou escrever aqui, ó, R total igual ao R1 mais o quê? O paralelo de R3, 2 e 4. 2, 3, 4. Como é que faz, Rafael, o paralelo? O paralelo, lá na lei de Ohm, é assim, ó. Resistência, né, paralela de R2, escreve assim, 3, paralelo 4, é igual a 1 dividido por 1 dividido por R2 mais 1 dividido por R3 mais 1 dividido por R4. Isso aqui é resistência paralela. Vamos chamar isso aqui de R2, 3, 4, tá? Só para facilitar aqui. Então, isso vai gerar uma resistência equivalente a esses três. Isso aqui, pessoal, é igualzinho o circuito elétrico, é assim que analisa, tá? Quando você tem resistência paralela, se tivesse uma outra resistência paralela aqui, mais 1 dividido por R, tá? E quantos você for, o importante é que você faz assim primeiro, ó, recomendo, 1 dividido por esse, guarda o número, 1 dividido por esse, guarda o número, 1 dividido por esse, e se tiver mais,
Guarda esses números, soma tudo, anota, e depois você divide por 1 dividido por esse número que você anotou desses todos. Tá? É assim que faz o paralelo. Então, R1, agora vamos, já que a gente já tem um resistorzão R234, que é isso daqui, um resistor, né, um resistor equivalente chamado R234, é R1 mais R234 mais R5 mais R. Faltou, aqui é RH1, né? R, olha só. Fiz correndo aqui, ó. Na verdade é o seguinte, aqui é H1, olha só. Então, ó. Vamos apagar aqui, ó. Isso aqui é R1. Tá? Ó, esse aqui, ó, é o R1. Teria mais um aqui, ó, de RH1 e aqui o T infinito este, tá? Então, ó, T infinito este enxerga um RH1, né? Que enxerga um R1, que enxerga um R234, que enxerga um R5, esse aqui se tiver, não tem, esquece, e um RH2. Deixa eu arrumar aqui agora a equação, né? Porque acabei pulando ali, né? A gente se empolga com a aula e aí a gente faz essas coisas. Ainda bem que deu para ver, hein, pessoal? Vamos lá. Então, olha só. Aí você já vê aqui a coisa acontecendo. Opa, não é a laser, filho. É a caneta, meu querido. É a caneta. Vamos lá. Então, ó. Vai ser o RH1 mais o R1 mais, aí sim, o R234 mais o R5 mais o RH2. Quer dizer, qual é a resistência térmica total dessa temperatura até essa para ter um fluxo de calor? Lembrando que a diferença de temperatura gera o fluxo de calor. Então, daqui para cá, né, se aqui é maior e aqui é menor, o fluxo está nesse sentido, né? Se é uma câmara fria, aqui está mais quente, aqui está mais frio, ela está indo nesse sentido. Esse é o cálculo da resistência térmica total. Então, o calor, né, se fosse circuito elétrico, você ia ter corrente é igual a U, que é a tensão, a diferença de potencial, né, da bateria, por exemplo, dividido pelo R total. Como é um circuito aqui térmico, a gente tem Q total, o fluxo total fluindo no bloco, é uma análise por bloco, igual ao ΔT. Quem é o ΔT? ΔT é igual ao T infinito exterior menos o T infinito interior. Então, ΔT dividido por R total, que é esse valor aqui, né, que a gente vai colocar aqui, tá? É isso que a gente está fazendo. Entendeu essa análise aqui, ó? O calor entrou de cara? Não, ele viu uma resistência de convecção, que você já aprendeu na aula passada. Aí eu vi aqui um bloco que respeita as duas premissas iniciais, imaginando que essa temperatura é homogênea ao longo da linha vertical e que eu tenho as linhas adiabáticas ao longo do mesmo material. Aqui, novamente, eu tenho R3, R2, R4, cada um com a sua diferença de condutividade, porque são materiais diferentes. A gente vai calcular cada um deles, né, de forma individual. Aqui uma outra resistência enxergando isso daqui. E, por fim, uma resistência de convecção dessa parede para o ambiente interno, tá? Essa é a primeira forma de analisar possível com esse tipo de abordagem, tá? E com esse tipo de abordagem. Uma segunda forma que também obedece às duas premissas iniciais seria, então, o seguinte, olha só. Eu fatiar aqui, ó. Então, ó, eu tenho a minha resistência H1 de convecção 1. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou enxergar isso aqui e isso
aqui como uma resistência separadas, e aqui uma resistência, outra resistência, outra resistência, a resistência da convecção H2, né? Essa é uma resistência e essa é uma resistência em paralelo com esse circuito, tá? Então vamos passar aqui, ó. Eu já numerei aqui na nossa planilha que a gente vai ver juntos. Deixa eu só numerar do mesmo forma. Então eu chamei R1, 2, 3, 4 em cima, 5 embaixo, tá? Então, olha, eu tenho o polo T infinito este, que enxerga a resistência proveniente aqui da convecção H1, né? Aí eu tenho R1, R2, R3 e o RH2, T infinito, int é o outro polo. E aí, eu tenho esses caras em paralelo com esses três aqui, que eu vou ter R4 e R5, tá? Mesma coisa que anteriormente, mesma coisa, só que você vê que é diferente aqui, né? Aqui, olha, o paralelo estava aqui, o R1 e o R5 eram esses blocos. Agora não, eu enxerguei esses aqui já de frente aqui com o RH1, né? Do RH1 já separa o calor. Opa, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Os três se ajuntam e vem para RH2 para ver a temperatura interna ambiente aqui, né? Então, essa é uma outra forma possível que as duas atendem perfeitamente aquilo que nós falamos. A gente está lidando aqui com o quê? Com regimes de temperatura planas em sólidos, em isolantes planos. A gente vai ver daqui a pouco quando acontece de ficar cilíndrico, tubulação. O pessoal só coloca aqueles macarrão lá isolando, mas tem que tomar um cuidado. Eu já vi umas coisas por aí e o cara jura que está isolando, ele está dissipando. Rafael, é possível aumentar a perda de calor com isolante em cima de um tubo? Vou te mostrar que é possível sim. É possível você piorar a situação se você colocar o isolante. Mas é isolante. É possível você piorar a situação, eu vou te mostrar. Então, vamos lá. E não é nada extraterrestre, não. É bem mundano, tá? Então, vamos voltar aqui, olha. Então, nesse circuito aqui, nós temos essa análise, que você pode fazer as duas. As duas dão efeitos, resultados ligeiramente diferentes, e eu vou te mostrar qual que você deve escolher, né? Mas não é tão diferente assim. Mas o que é legal? Como eu falei, olha, você tem aqui a temperatura ambiente externa, que enxerga a resistência de convecção. Esse calor vai enxergar este bloquinho como a primeira fonte de resistência ao fluxo do calor, este núcleo, este bloquinho, né? E vai para a convecção 2. Em paralelo eu tenho esse blocão que enxerga aí essa convecção e essa convecção, esse blocão. Então eles estão em paralelo, entende? Porque o calor veio daqui, olha, chegou, agora eu estou enxergando que ele já se separou aqui, né? Opa, deixa eu posicionar aqui. Aqui, aqui e aqui é uma forma de analisar também, né? Então, olha, o calor veio para cá e para cá. Chega aqui, ele vem e vai para cá, único, vai totalmente. Esse aqui é o total, esse aqui veio daqui, né? Somos 3 aqui nesse nó e vai para RH2, tá? Como é que eu faço a análise desse circuito? Né? Então, olha só, eu vou ter novamente que calcular a resistência total para achar o quê? O meu calor total fluindo, né? Aqui eu tenho R1, 2, 3, que é uma série. Então, olha só, R1, 2, 3, eu vou falar de R1 mais R2
mais R3, é o meu R1, 2, 3 equivalente. E aí eu vou ter paralelo, eu vou chamar R4, 1, 2, 3, 5. Ó, R4, 1, 2, 3, 5 igual ao que, pessoal? 1 dividido por 1 sobre R4, igualzinho ao anterior, mais, agora quem está em paralelo é a soma dos três, que é o R1, 2, 3. 1 dividido por R1, 2, 3, mais 1 dividido por R5, que é o que eu estou encontrando aqui agora. Tá? Se só tivesse 2 e não tivesse R5, por exemplo, se não tivesse isso aqui, ia ser bem estranho, né? Mas era só R1 sobre 1 sobre 4, mais R1 sobre R1, 2, 3, acabou, né? Aqui é o número de paralelos que você tiver, você vai acrescentando aqui embaixo, sempre embaixo do 1 dividido por todo mundo, somando por 1 dividido, né? Você faz os inversos e faz o inverso dos inversos, né? Você acha a resistência dessa associação em paralelo, tá? Beleza, calculou isso, agora eu sei que tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, inclui esse daqui, chamamos de R4, 1, 2, 3, 5. Isso aqui é uma resistência equivalente com esse nome, né? Então agora eu tenho que a minha resistência total é igual a RH1 mais R4, 1, 2, 3, 5, mais o RH2. Beleza? E qual é o fluxo de calor total? Igual eu fiz aqui, ó. RH1, RH2, R1, R2, 3, 4, mais R5, naquele caso que tinha aqui essa série com essa série, mais RH2, tá? Agora, é assim, dado que todo mundo aqui está no R4, 1, 2, 3, 5. Portanto, meu calor igual ao anterior é o quê? Total, que é o fluxo de calor total pelo bloco, é igual ao que? O ΔT, né? Igual ao slide anterior, é T infinito exterior menos T infinito interior. Tá? Dividido pelo meu R total. Então, pessoal, melhor dizendo, são as duas possíveis formas de analisar esse bloco, tá? E esse Q total você está calculando por bloco. Então eu já resolvi isso daqui no Excel para te ajudar. A primeira forma de análise 1, olha, se eventualmente os numerozinhos dos resistores estiverem diferentes aqui do que eu mostrei agora lá na aula, tudo bem, o importante é que a malha é a mesma, tá? Tá bom? Então você analise. Então eu já coloquei aqui, olha que bacana, blocos, que você pode selecionar vários materiais para bloco, só não vai fazer muito sentido você selecionar o bloco. Você pode, mas não vai fazer sentido você selecionar o bloco estrutural como ar, beleza? Aí o núcleo, aí seria mais sentido que é o que eu fiz. Por quê? Porque, como eu já falei anteriormente, se você encher isso aqui de poliestireno, poliuretano, seja lá o que for, uma espuma, uma fibra, uma lã de vidro, né, uma lã de rocha, ou algum outro material nobre que pega umidade, se pegar umidade, cara, você perdeu. E o ar tem a chance de você criar canais aqui, né, para a água escoar eventualmente, e você sempre ter aqui um isolante legal. O bacana, diferente de quando a gente trabalha, por exemplo, eu já trabalhei prestando aí, fazendo projetos para fornos de alta temperatura, 1200, 1800, já até fiz uns trabalhos que eu vou mostrar para você aqui hoje, a gente utiliza muito ar, né? Mas o ar, às vezes, né, numa situação extrema de altíssima temperatura ou de baixíssima temperatura, você tem que analisar, pode não ser muito conveniente, né? Por outros fatores de condução, né? O K do ar, né? E se for muito baixa temperatura, ele pode formar gelo na umidade e você também tem um outro problema, teria que fazer um tratamento diferente. Mas em temperaturas assim, -5,
até mais 10 positivo, dependendo da aplicação, aí o ar vai bem, tá? Até menos 10, se você tomar alguns cuidados, vai. Mas eu recomendo você utilizar o K do ar à temperatura máxima possível da aplicação. Porque quanto maior a temperatura, maior vai ser o fator K do ar, né? A condutividade térmica dele é maior por uma questão eletrônica. Os elétrons nas camadas, né, dos átomos que compõem o ar acabam ficando mais instáveis, então eles vão para as camadas mais adjacentes, mais externas, e acabam formando uma ponte para a condução, né? Então você acaba tendo aí um material que conduz melhor em altíssimas temperaturas. Você considerando o K com a maior temperatura, numa aplicação que você vê que o K se encaixa, conforme eu acabei de explicar para você, por exemplo, o cara virou a saída do condensador a ar para a parede isolante, virou. A saída do ar quente do condensador a ar virou para a tua parede. Normalmente o cara vai ter uma condensação a 45, no máximo 50 graus. Raríssimos os casos que eu vi 55. Pois bem, se você achar que vai chegar a 55, coloque. Mas é um caso extremo. 45 está bem para você considerar ele como um melhor condutor possível que ele pode ser, porque disso é para baixo, ele é um bom isolante o ar, né? Então, pensando nisso, eu já coloquei aqui, mas eventualmente, se você quiser trabalhar com temperaturas diferentes, vai lá naquela tabela da aula onde eu te mostrei um link para você encontrar as propriedades do K, né? As propriedades do K do ar, e você clica naquele link e coloca a temperatura que você quer trabalhar e coloca o K aqui, nesse valor, tá? Então eu já coloquei aqui as dimensões, aqui escolhi algumas dimensões que faz algum sentido, mas por exemplo, se você for trabalhar aqui com aço inoxidável no material estrutural, então faz sentido que, por exemplo, X4 e Y3, aqui é em metro, né? Então isso daqui é 5 centímetros, 5 centímetros. Você ajuste tudo isso para ter milímetros aqui, tá? E aí você pode sim ainda encontrar, se você trabalhar com chapas bem finas, ainda uma relação de isolação boa, desde que você deixe muito fino essas paredes e coloque, por exemplo, ar ou um material isolante muito bom, e tome cuidado para não selecionar um material isolante que venha acabar absorvendo umidade. Tomando uma aguinha aqui, vamos lá. Eu coloquei algumas dimensões, escolhi a argamassa de cimento com agregado de areia, muito comum nas estruturas, e o K do ar a 45 graus, tá? Então você pode vir aqui, testar com sílica aerogel, um material mais nobre, vidro, não vai fazer muito sentido, poliestireno, tá? Você vê que o ar ainda vai melhor aqui, né? E aí, pessoal, dado isso daqui, eu calculei a área de contato externa, que é x1 vezes y1, porque y é a altura, x1 é a profundidade, é o que o ataque do vento vai estar encontrando aqui na face de K, e y1 por x1, ó, y1 é a altura do bloco, por x1, tá? Você vai ter a outra área de contato interna do núcleo, que é o que? O y2 de altura, se ele é totalmente vazado do bloco, como a gente projetou, por x1. Então é a profundidade x1 por y2, né? E a área de R3 e 4 nesse caso. R3 e 4, quem que é? Olha só, tá aqui a colinha. R3 e 4 são esses dois aqui, ó, esse e esse bracinho, né? Então, se você voltar lá na aula, ó, é essa paredinha aqui, ó, essa paredinha aqui, tá? Que tem profundidade x1, né, x1, e essa alturinha, tá? Então, vamos lá. Então, essa altura é y3. Então, vai ser... Deixa eu subir aqui para você ver a relação. x1 de profundidade, né? Por y3 de altura, que é essa seçãozinha aqui, conforme eu acabei de mostrar lá agora, né?
O H1 e o H2 eu coloquei dois números aqui, 2 e 20, só para a gente considerar. Muito interessante, você já sabe calcular o H, então se você quiser saber, agora que você tem uma câmara fria, uma situação que você tem aí um isolante ali, uma estratégia de isolação mais complexa, você já sabe analisar qual que é o calor transferido interno. A carga, né? A gente vai calcular a carga térmica, mas não se esqueça, o calor transferido pelas paredes é a carga térmica mais indesejada que você pode ter. Essa você tem que mitigar, meu amigo. Você tem que acabar com essa carga térmica, porque ela é constante, cara. Entende? Ela é constante. Essa aí você tem que dar um jeito de acabar com ela. Você tem que ter carga térmica, líquidos que você vai trabalhar, alimentos, seja lá o que for. Mas a da parede, meu amigo, você tem que dar um jeito de mitigar. Do teto, tá? Você tem que dar um jeito. Então é isso que é importante você estudar esse conceito, esses tópicos que a gente está te dando aqui. É uma energia desperdiçada literalmente à toa. Então tá. Temos as temperaturas aqui definidas, a externa e a interna. E aí, aquele cálculo todo que eu te mostrei lá, bom, como é que calcula o RH1? É a fórmula que a gente já viu nas aulas passadas, né? 1 sobre o coeficiente H vezes a área, do caso dele, né? O RH1 está enxergando toda a face, essa face aqui, só que do lado de lá, né? E o RH2, mesma coisa. Só que esta face aqui, né? Tá? Os Hs mudam, os valores mudam, é claro. O R1, L sobre Ka. Então, qual que é o L dele? O X4. O primeiro resistor lá é o X4 de comprimento L. Porque ele é tudo isso aqui, né? Olha lá. É tudo isso aqui. Dividido por Ka. A área de contato. Ele está enxergando toda essa área aqui. O R2. Você vai ter que parar e analisar isso daqui. Você vai ter que olhar com calma o que eu estou te mostrando agora. Mesma coisa. Né? O L, que é X3, tá? K, o K do núcleo, tá? E a área, que é a área do contato do núcleo que ele está enxergando. Y2, X1. R3. R3, quem que é? Você está com dúvida? Ó, R3. Ó, R3 são os braços aqui, né? Esse braço e esse braço que tem altura Y3. O 3 e o 4 são iguais. Então, olha só. O K, né, ele é LX3, né? É esse comprimento que tem esse bracinho, X3, dividido por KA. Né? O K do bloco, A, essa área de 3, 4. O 4 igual, o R5 é igual a R1 e o RH2 calculado para o H2 igual, você já sabe como é que é. O paralelo de R2, 3, 4, o paralelo de R2, 3, 4, que a gente já discutiu lá no slide, você fez o paralelo aqui para ter uma resistência equivalente naquele ponto, e a resistência total, que é a soma do quê? Do RH1 mais o R1 mais o N10 aqui, que entra como 2, 3, 4, mais o 5 e o 7, e o RH2, né, que é o 8, o N8 que eu digo, né? Resistência total, tá? Agora, a queda de calor, o calor total que flui por bloco é qual? Por bloco. O ΔT, dividido, conforme a gente mostrou no slide, pela resistência total N12. N12 aqui, ó. Calculamos, achamos. Só que esse é o valor total por bloco. E a área desse bloco, que é X1 vezes, a área dele é X1, Y1, olha aqui, ó. X1, Y1, esse é o calor que flui nessa área de 0,16 metros quadrados.
Você gostaria, de forma conveniente, já ter aqui um cálculo por metro quadrado. Quantos watts por metro quadrado eu vou ter? Então, é só fazer este calor aqui, que você calculou pela área de bloco, dividido pela área do bloco. Então, este valor dividido pela área de bloco. Tá? E isso vai dar por metro quadrado, né? Você dividiu este valor por 0,16 metros quadrados, né? Você encontra o calor que flui pela área unitária, que é por metro quadrado. Então, quer dizer, você tem 17 vezes, quer dizer, ó, simples, né? Ó, você faz 1 metro quadrado dividido por 0,16, você tem 6,25 bloquinhos em 1 metro quadrado. 6,25 bloquinhos em 1 metro quadrado, vezes o bloco unitário, você tem 17,7759, olha aí, bateu, tá? Que no fundo era só você resumir e fazer o valor por bloco dividido pela área dele. Vai dar por metro quadrado, tá? Então agora se eu tiver uma parede de 10 metros quadrados, meu amigo, o que você vai fazer? Você vai multiplicar esse valor que já é por 1 metro quadrado vezes 10. Olha como fica mais fácil. Vezes, agora eu estou trabalhando com 100 metros quadrados. Tudo bem. Multiplica por 100 o valor do metro quadrado agora que você encontrou. Tá? Beleza? Legal, resolvemos a forma 1 de análise. E a forma 2? Forma 2 está aqui. Eu coloquei aqui a nomenclatura de acordo do circuito aqui. RH1 que eu resolvi aqui na planilha. R1, 2, 3, né? Esse aqui era o bloquinho. Esse é o resistor R4, conforme está lá no slide. Esse é o resistor R5, essa barra toda aqui. E aqui eu tenho R1, 2, 3, né? E tenho as resistências de convecção. A coisa seguiu aqui, semelhante ao que a gente teve anteriormente, não muda nada. Teve aqui os cálculos de cada resistência que mudou, o RH1 é a mesma coisa, né? O R1 muda um pouco agora, por quê? Porque o R1... é esse pedacinho aqui, né? Ó, esse pedacinho aqui. Lembrando lá do slide, né? Do slide, né? A gente tem que esse é o R1, esse é o R2 e esse é o bloco do R3. Tudo isso aqui em cima é R4 e R5, né? Então, portanto, pessoal, a gente fez esses cuidados, o R1, considerando a área do núcleo, né? Tá? Do núcleo ali, o K dele, o L dele, que é o X4, né? O L, X4, a área do núcleo. O R2, que é o K do núcleo, que é o próprio núcleo, né? Com a área do núcleo, X2, X1. Né? O K dele, o L, e assim vai, o R3, novamente, o mesmo valor de R1, R4, que é o braço todo aqui do bloco, R5 igual, e o RH2, convecção 2, né? Tem uma resistência menor, porque o H é maior, que a gente já aprendeu isso daí, né? Então, a primeira resistência que eu calculo aqui, conforme eu falei lá no slide, é essa soma série de R1, 2, 3, e depois eu faço o quê? O paralelo de 4 com 1, 2, 3 com 5. Então eu faço a soma R1, 2, 3, eu chamei de RS aqui. Depois eu chamei de resistência série, R1, 2, 3. Depois eu fiz R4 paralelo com R5, paralelo com RS, tá aí. Aquilo que eu já mostrei lá, como é que resolve paralelos. E o R total, que é o RH1 mais o paralelão no meio, né? A malha de paralelos no meio, que é a resistência equivalente a R4, RS e R5, mais o RH2 de saída. Então, portanto, o ΔT é a mesma coisa, 28 menos 2, né? Estamos trabalhando aí igual. Então, ó, ΔT dividido pela resistência total N13. Cheguei nesse valor. Novamente, por metro quadrado, fica o quê? Fica aqui, eu dividi o por bloco por 0,16, que é a área,
eu dei aqui o valor por metro quadrado e se quiser, eu tenho uma parede de 25 metros, multiplica esse número agora por 25, é de 100 metros, multiplica isso por 100, vai dar 150, tá? 150 watts nos 100 metros, né? Quadrados. Vezes 20, vezes 10, vai dar 150, se você fazer 10 metros quadrados, vai dar 150 watts, tá? Né? O metro quadrado vai sumir porque você vai multiplicar metro quadrado em cima por metro quadrado, vai cancelar, vai ficar só watt, tá? Então é isso. Agora dê uma olhada, o que eu quero chamar a atenção é a pequena diferença de análise nos resultados, né? Então essa análise aqui levou a uma perda de calor maior do que essa. Então você sempre faça as duas análises. Eu vou te mostrar que a gente tem soluções, outras soluções que não cabem aqui no curso. Nosso curso é tudo aquilo que você pode fazer em termos de entender o conceito. Agora, por exemplo, se você for utilizar ferramentas de elementos finitos, você já teria que ter um simulador, né? Eu vou te mostrar isso num outro contexto, como eu posso te ajudar, né? Que é fora do escopo desse curso. Mas, cara, isso que eu estou te mostrando aqui agora com essas planilhas, você acerta seu coeficiente de acertar aí, desde que você acerte bem a malha de resistência térmica, poxa, você vai ter aí 95% de precisão nos cálculos corretos, desde que você não despreze nada. Se você tem um material com umidade, é claro que vai dar diferença. O fabricante me deu o K do meu núcleo, o K do meu bloco e o meu cálculo está dando errado. Cara, primeiro, vê se você mediu tudo certo. Segundo, vê se a umidade não está te atrapalhando, né? Então, desde que você levante, o que você vai fazer? Rafael, mas e aí? Aqui deu 15 e na forma de análise aqui deu 17. Você, para ser conservador, vai agora considerar o pior caso. O pior caso para você é ter um maior fluxo, quer dizer, o bloco gerou naquele método de análise um fluxo de calor maior, o que não é desejável, né? Uma outra questão que muitas vezes eu faço, é o que eu mais faço, é a média. Né? A média das análises, que é igual esse mais esse dividido por 2. Quer dizer, seria eu considerar que eu tenho 16,5 watts por metro quadrado, né? Que é a média das duas formas possíveis, né? Você sempre vai encontrar duas formas possíveis aí, considerando as regras que eu te dei, tá? Então, essa daqui, pessoal, já é uma análise com uma complexidade interessante que te permite criar aí várias estratégias de isolação. Agora eu quero convidar você, o que você vai fazer aí na sua casa de exercício? Você vai apagar tudo isso daqui, tudo que eu pintei de verde, dos dois casos. Você vai apagar tudo que eu pintei de verde, dos dois casos e vai fazer de novo, tentando acertar. Então salva o meu arquivo com um nome, salva ele com outro nome chamado teste, apaga tudo e faz de novo e vê se bate. E uma outra análise que eu quero que você faça é ficar avaliando os materiais estruturais que existem, né? Argila refratária, aço, desde que você faça com espessuras bem finas, madeira, sei lá, por exemplo, por um caso de um ambiente para vinhos, é muito comum fazer isso, né? Então, o pessoal até prefere madeira de carvalho, né? Então, o pessoal muito chique que tem apartamentos aí com isso. Tive a oportunidade de fazer um projeto uma vez desse, e você acaba tendo aí uma adeguinha ali toda cuidada, e o cara quer que você faça um controle de temperatura, ter eficiência energética. Então é bem interessante, você vai fazer com madeira de carvalho lá, e por isso que eu coloquei aí. Então dá uma analisadinha, né? É bem interessante. Você pode trabalhar com a média ou com o pior caso para você calcular a carga térmica máxima que você pode ter nesse caso aí, tá? É isso que eu queria discutir com você, né? Que você faça os exercícios, que você apague tudo mesmo, dá del em tudo que está verde e faz aí do zero para você ir comparando e ir fixando. Gente, não tem milagre. Se você não estudar, se você não refazer o que eu estou te mostrando, não parar, pensar, gerar dúvida, você não vai aprender.
Ah, Rafael, mas é intuitivo, é só colocar um monte de camada a mais que eu faço um isolante legal aí, não preciso aprender isso. Olha, então eu vou te falar, qual que é o ponto da engenharia? O ponto da engenharia é o seguinte, se você fazer uma viga, meu amigo, para suportar um prédio, mas uma viga de 100 polegadas de aço estrutural maciça, é claro que ele vai aguentar, né? Ele não vai cair. Mas vai ficar caríssima a sua instalação, grande, ineficiente, pesada, e que num terremoto cai. A análise de engenharia consiste de você usar a mínima quantidade necessária de materiais para ter a máxima resistência possível. E muitas vezes, por exemplo, os prédios, eu falo isso, minha esposa é engenheira civil, faz esses estudos, prédios em locais que sofrem terremoto, abalo sísmico. O grande negócio é você ter uma estrutura mais leve possível e flexível. Então, em vez de ter uma única coluna, você tem várias pequenas colunas e com jogo. Porque quando existe o abalo sísmico, uma coluna mais fina, ela pode sofrer flexão e não trincar. Uma coluna grande vai trincar. Aqui o raciocínio é o mesmo. Você vai acabando achando que você está fazendo o máximo de colocar um monte de camada de isolante. Meu amigo, se você não planejou direito, uma delas enche aí de umidade, acabou a tua brincadeira, acabou. Então você tem que fazer, e outra, seu custo de instalação, seu custo de projeto. Pô, cobra um valor legal do teu cliente, mas usa a cabeça com engenharia que eu estou te mostrando e economiza no material, faz uma coisa inteligente. O cara está pagando a inteligência da sua estratégia de isolação, que ficou boa, que não vai pegar umidade, que vai ser robusta. Isso é agregar valor. Isso é agregar valor. Isso é tecnologia. Você está usando tecnologia, você está usando o raciocínio correto. Você está projetando direito. E isso vale. Isso vale muito. Por isso que tem coisas pequenininhas, como chips que custam dólares e milhões, né? E projetos grandes aí que aquela engrenagem pesadona é a inteligência agregada, é essa força de analogia que eu estou trazendo aqui para você. É claro que tem situações muito valiosas, mas é isso que eu estou trazendo. Agregue valor com o conhecimento, agregue valor com a sua análise criteriosa. Então, isso aqui que eu te dei hoje vale ouro se você parar e pensar direito. Se você usar, isso aqui é ouro, né? Tá? Então, pensa nisso. Eu vou te contar já umas coisas muito interessantes em termos de oportunidade de negócio para você, que passa por esse conceito que eu estou te dando aqui. Tá bom? Então, bons estudos, obrigado. E estuda bastante, pratica aí os exercícios da planilha, tá bom? Apaga tudo, faz de novo, nas duas formas de análise. E vamos que vamos, tá bom? Você está crescendo cada vez mais e tem muito mais pela frente. Um abração, pessoal. Tchau, tchau.